Olá, seja bem-vindo. Hoje falamos sobre as novas tecnologias da educação, os processos de formação diante do mundo digital. Vamos conversar aqui com nossos 4 convidados para tentar pontuar alguns assuntos que são recorrentes nas salas de aulas, nos colégios, nas faculdades. Nós estamos aqui com Luciano Medeiros, que é vice-coordenador do mestrado na área de Educação e Novas Tecnologias da Uninter. Obrigado, Luciano, pela sua presença aqui com a gente. Aqui à minha direita, Maurício Gebran, consultor do Grupo Expoente, mestre em Engenharia da Produção, com ênfase em Mídia e Conhecimento. Aqui à minha esquerda, Sandra Hoffmann, professora e coordenadora do Grupo Dom Bosco. Daqui a pouco a gente vai falar também como se dão os processos de conhecimento ali, como ocorrem os processos de conhecimento de ensino ali no Grupo Dom Bosco. E também aqui com a gente o Sérgio Kaminski, que é coordenador de negócios do FTD Digital Arena, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Muito obrigado a todos pela presença aqui com a gente, para falarmos sobre as novas tecnologias da educação. Eu gostaria de começar com a Sandra, que é professora, e ela falava agora há pouco que é professora do ensino médio. É isso, professora? Na realidade, eu coordeno o Fundamental 2 e o ensino médio. Do ensino médio. Faço a coordenação desses 2 segmentos. Como vocês veem, qual é a sua visão sobre as novas tecnologias no processo de transmissão do conhecimento? São absolutamente importantes e hoje é um fato, né? Nós, no Dom Bosco, a partir do 6º ano, já trabalhamos com tablet para as crianças, né? Netbooks e tablets. E é evidente que o que a gente precisa ter bastante cuidado é porque ela é norteadora, é uma ferramenta, mas ela em absoluto substitui a ação do professor, né? Então, de que forma nós, agora em julho, implantamos uma plataforma, o SEB Digital, onde nós temos uma rede de aprendizagem interativa. Na realidade, é uma ferramenta para que o professor, em sala de aula, né, consiga enriquecer a sua disciplina através de infográficos, de multimídias e vídeos. Isso, sem dúvida nenhuma, é muito rico para o aluno, né? Porque o que é importante que eu penso que a gente saliente que a tecnologia ela traz uma forma diferente de pensar, de aprender, né? Mas, basicamente e sobretudo, se não houver a criatividade do professor, esse instrumento, essas ferramentas não vão ter o objetivo, né, para qual elas se destinam. Que é... Agiliza o processo de transmissão do conhecimento? Facilita? Sem dúvida. Desde que o aluno, de fato, interaja, que ele participe. Porque, na realidade, substituir uma lousa por um tablet e dar aula como sempre, não funciona. Não funciona. Então é importante, a tecnologia ela ajuda, ela agiliza porque o aluno se envolve, ele participa, ele consegue ser, na realidade, o protagonista do seu aprendizado com a supervisão, evidentemente, do professor. Ele não está ali na condição passiva de receber o conhecimento. Alguma. Ele vai interagir. Ele vai ser orientado para, inclusive, aprender a pesquisar de uma forma correta, segura. Ele vai trazer, vai ter condição de, inclusive, postar nessa plataforma. Ele pode, nós temos mais de 90 aplicativos feitos pelos professores do SEB e é evidente que o aluno, inclusive, pode interagir postando curiosidades, sempre com a supervisão, evidentemente, da equipe pedagógica. É claro que os professores passam por um treinamento para chegarem a esse ponto de fazer essa interação de uma forma Sim, sempre. coerente. A cada 6 meses, e evidente, sempre que entra um profissional novo, ele tem todo o suporte do coordenador de tecnologia, da coordenação da sede, para que ele possa interagir e utilizar todos a lousa digital, os netbooks, os tablets que a gente utiliza no nosso dia a dia, na nossa rotina. Não tem como fugir disso, não exatamente dessa rotina, evidentemente que é uma opção como empresa aí, mas não tem como fugir da tecnologia. Não acredito. Não tem mais. Não tem mais. Ok, obrigado, Sandra. Daqui a pouco a gente volta a falar. Luciano, vamos falar um pouquinho do ensino superior. Como que vocês, do Grupo Uninter, trabalham essa questão da tecnologia? Como lidar com esse aluno, com esse acadêmico, para que as novas tecnologias contribuam na formação? Ok, obrigado pelo convite. No Grupo Uninter, nós estamos atuando agora com esse mestrado em Educação e Novas Tecnologias, que nós consideramos como sendo uma evolução de tudo aquilo que a gente tem feito nos últimos anos em termos de educação à distância. A Uninter como sendo uma instituição que está trabalhando já com os cursos há mais de 10 anos em todo o país, tendo aí 430 polos, né, uma atuação realmente bastante grande em termos em todos os estados da nossa federação. Educação à distância. E na educação à distância. E, então, sempre foi uma das, digamos assim, das necessidades a questão da preparação adequada do professor
em várias instâncias, tanto aquele professor que é responsável pela aula, quanto o próprio professor que nós costumamos denominar de professor tutor, que é aquele que está mais próximo dos alunos lá na ponta, né, como a gente diz, lá no polo. Então, a necessidade de colocar um mestrado em educação e novas tecnologias, ele vem realmente para melhorar cada vez mais esse conhecimento, né, pesquisar sobre esses fenômenos que estão acontecendo em função do advento de novas tecnologias e cada vez mais as novas tecnologias presentes dentro de sala de aula, nas mãos dos alunos, né? Nós costumamos dizer que hoje o aluno ele tem uma vantagem muito grande com relação ao professor, porque ele já nasce imerso num ambiente de tecnologia. É como o Mark Prensky coloca, né, os nativos digitais, eles já nascem e a tecnologia é natural para eles. Diferente de nós que tivemos que nos acostumar e que nós temos que fazer cursos, né, para poder aprender sobre uma nova tecnologia. Então, o professor, nós colocamos, né, essa questão que ele sempre tem que correr atrás da máquina. Então, a ideia desse mestrado que nós estamos atuando, já vamos para a segunda turma, né, abrimos agora em 2014, é justamente para fazer a redução desse gap e proporcionar ao professor novas metodologias, mas baseadas e tendo entremeadas lá nessas metodologias as tecnologias pelas quais nós estamos hoje, digamos, vendo surgir, né? E também mantendo aquele olho lá na frente, porque hoje nós temos uma determinada plataforma de tecnologias, mas sabe-se lá o que vai surgir lá na frente daqui a 5 anos, daqui a 7 anos. As ferramentas se tornam obsoletas muito rápido. Elas acabam se tornando obsoletas. Quem iria imaginar que nós temos aí, digamos, o iPad, o iPhone, há apenas 7 anos no mercado, né? Então, a tecnologia, nós temos que dar o braço a torcer que ela veio para ficar. Não dá e para o professor hoje não há volta, não há retorno. Ele tem que se adequar cada vez mais, tem que trazer essas novas tecnologias para fazer com que a sua aula seja cada vez mais atrativa. E o aluno ou vai ficar vazia. Né, senão, ela acaba ficando vazia, né, são os baby boomers, né, a geração baby boomer, tentando ensinar, né, a geração Y, e aí tendo aquele abismo enorme, né, em termos da distância das gerações e a dificuldade para fazer com que esse conhecimento seja assimilado pelos estudantes. É verdade. Deixa eu ver aqui o Maurício Gebranque, do Grupo Expoente. E vocês, quais são as ferramentas que vocês usam ali diariamente nesse processo todo de transmissão de conhecimento, processo de formação? Bom, o que nós acreditamos muito é o seguinte, tecnologia, ela não melhora a educação. Isso tem que deixar muito claro. Eu sempre tenho esse conceito, tecnologia ela potencializa. Como assim? A tecnologia ela foi criada na humanidade para potencializar as habilidades do homem, do ser humano. Então, o óculos faz com que eu enxergue melhor, o carro faz com que eu ande mais rápido. Então, se ela é potencializadora, como diz a professora, ela é um meio. Então, o que acontece? Se o professor for criativo, ele vai ser criativo potencializando com a tecnologia. Às vezes as pessoas usam a tecnologia como muleta, e não é esse o objetivo da tecnologia, tanto da criança, do adolescente, do ensino superior. Então, a tecnologia ela é uma ferramenta, se o professor for bem capacitado, tiver uma boa formação e souber trabalhar de forma que ele contemple o que ele dá em sala de aula, usando a tecnologia. Como o professor comentou, né, tem os nativos digitais, nós somos imigrantes digitais, quer dizer, então para nós é uma dificuldade. Então eu vejo que a grande questão é fazer com que o aluno tenha esse poder, ele consiga utilizar a tecnologia de forma adequada. Porque às vezes a gente sempre tem aquele preconceito, aquela situação de que não, primeiro o adulto tem que aprender, o professor somente tem que aprender, e às vezes você dá esse potencial para o aluno, esse aluno vai se sentir muito mais participativo, porque ele já está acostumado no dia a dia com a tecnologia. Para nós assusta um pouco, para ele não, é fácil, ele já nasceu, por isso que ele é nativo, né? Ele já nasceu, já existia a tecnologia. Então, para ele é natural ele pegar uma criança, um adolescente, pegar um iPad, ou pegar um smartphone, um mobile, ou pegar um notebook, é natural. Então, tem que deixar esse poder para ele e, claro, o professor sempre sendo o mediador desse processo. O professor nunca vai perder o seu papel. As pessoas sempre acham, não, mas daí o computador vai substituir o homem. Isso é uma besteira.
não é uma falácia, porque de fato o computador, ele é um recurso, ele é um meio onde o aluno, utilizando o professor, claro que ele tem ganhos, o computador, a internet, com troca de experiência, a multimídia, as imagens, os infográficos, tudo isso hoje é importante. Então, você ter um tablet, tudo isso estimula na educação, porque a educação, cuspo e giz, já deixou de existir. Porque há muito estímulo, ele chega em casa, ele tem televisão, ele tem videogame, os que não têm outros estímulos. Quer dizer, a velocidade da informação hoje é muito diferente da geração Baby Boomers. Quer dizer, já tem até a geração Z hoje, é uma geração até muito mais avançada. E a escola não pode ficar à parte disso. Não, a escola, ela é um meio que faz parte do dia a dia. É um meio político. A criança, você não pode achar que a escola tem que trabalhar com as 4 paredes fechadas e o que é ensinado ali dentro não faz parte da comunidade. A visão é uma escola aberta. E a tecnologia propicia isso. Porque antigamente o difícil era você se comunicar com a família, era você acompanhar. Então, hoje, com as ferramentas, com esses ambientes virtuais de aprendizagens, você faz com que o aluno tenha toda a informação que ele está tendo na escola, o pai também, não só o aluno, o professor, o coordenador. Então, uma integração. Aí você quebra essas paredes, fica muito mais fácil para a escola. É a nova escola. É a nova escola, com certeza. Da nossa geração, a escola da nossa geração era o professor lá na frente, a gente sentado enfileiradinho nas carteiras ali, ouvindo durante um tempo, tinha o recreio, você voltava, tocava o sinal, você ia embora. Era mais ou menos assim, né? Exatamente. Não dá para imaginar mais essa escola? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Exatamente por isso. E a tecnologia tem essa função dela poder integrar, aproximar as pessoas usando a tecnologia. Interagir. Muito bacana. Sérgio Kaminski, você que é coordenador de negócios da FTD Digital Arena, fala um pouquinho sobre os recursos da Pontifícia Universidade Católica, uma das maiores aqui do país, não é? Aqui no Paraná é a segunda maior? É a maior do Paraná. É a maior. Privada é a maior do Paraná. Em número de alunos, sim, com 5 campos no Paraná espalhados, é a maior do Paraná. Como é que uma universidade com essa dimensão toda lida com o conhecimento, com a transmissão do conhecimento diante das novas tecnologias? Perfeito. Eu acho que primeiro a gente tem uma semana muito feliz para a educação no Brasil. A gente teve aí o primeiro cidadão da América Latina a receber um prêmio de matemática, um Nobel de matemática, o Arthur Ávila, um matemático de 35 anos, que se formou na educação básica em institutos de matemática aqui no Brasil. Hoje trabalha fora do Brasil também, mas teve a educação básica dele feita no Brasil, por assim dizer. Concluiu o doutorado dele muito cedo também? Muito cedo, no ensino médio, numa proposta até de uma instituição que acolhia alunos do ensino médio para poder cursar, né, que podiam cursar aulas aí no mestrado, no doutorado, tendo esses professores como referência. Então, certamente, ele tem uma vida escolar que possibilitou que hoje ele tivesse um reconhecimento aí, ou a nação pudesse ser reconhecida, né, dando fruto de um matemático aí, como ele. E um segundo fato muito interessante, significativo para a gente, é que a gente tem uma equipe de 5 alunos do ensino médio que tirou um segundo lugar em uma equipe em grupos, 2 medalhas, então uma medalha de prata, 2 medalhas de bronze e 3 menções honrosas na 8ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. Bacana isso. Né? Isso aconteceu agora essa semana na Romênia e a gente trouxe lá uma medalha de prata e 2 medalhas de bronze. Né? Tudo isso para dizer um pouco que a gente tem um potencial muito grande na educação básica, talvez como foco, e que algumas experiências em relação à tecnologia têm promovido esse potencial. O FTD Digital Arena ele é conceitualmente um planetário digital. Dentro da educação básica, do currículo, se a gente pega, por exemplo, algumas referências, estava conversando com o Luciano agora há pouco, por exemplo, um currículo da educação básica na Alemanha, um currículo da educação básica nos Estados Unidos, você tem uma carga de ciência muito grande, né? Uma perspectiva de visão de mundo de ciência, a ideia de exercitar hipóteses em sala de aula, a ideia de ir para um laboratório, fazer experimentos e testar essas hipóteses. Eu acho que a gente até começa bem, faz aquela experiência lá na educação infantil com o feijãozinho no algodão, a professora que tem um pouquinho de olhar científico, ela pede que os alunos desenhem esse feijãozinho, contem quanto tempo ele cresce, isso é fazer ciência. Infelizmente, ao longo desse processo, a gente perde um pouquinho
aquele, né, colocar o pé no laboratório. Sim. E passa a não exercitar um pouco dessa, né, dessa riqueza aí que a ciência traz. A astronomia, lá fora, é utilizada exatamente para engajar os alunos da educação básica na ciência, né? Na curiosidade, talvez, possivelmente, aí uma das perguntas que todo mundo tenha se feito ao longo da história da humanidade é o que é que existe quando eu olho para o céu, para além disso que eu identifico aqui, desse lugar que eu estou. Né? A escola pode responder. A escola é a instituição que deveria promover esse tipo de, aguçar esse tipo de curiosidade e, quem sabe, aí, orientar para algumas respostas possíveis. Né? E as novas tecnologias fomentam, facilitam aí? E aí, nessa linha, eu acho que a tecnologia, e a gente acredita muito no projeto, exatamente traz o aluno, né, num jargão aí que a tecnologia aponta para a ideia de games, né, de gamificar, que é alguma coisa que para a tecnologia faz muito sentido para eles, a gente traz o aluno para o jogo, né? A gente convida o aluno para o processo, envolve no processo, né, em termos de engajamento, envolvimento do aluno. Quando você tem o aluno envolvido, que a gente pode pensar como motivação em grande parte, né? Com certeza. Você tem ele envolvido, motivado, a ideia de aprendizagem deve acontecer de forma mais fluida, mais tranquila. E você entende que esse trazer para o jogo aí significa trazer para a escola mesmo e segurar esse aluno, seja do ensino médio, fundamental, segurá-lo na escola, fazer com que... Porque hoje existe uma grande evasão, não apenas no ensino médio, seja na escola pública ou privada, mas nas universidades. Aquele que entra para a universidade e acaba saindo. Então, a tecnologia, a pergunta é essa, ela tem essa função também de fazer com que ele se sinta num ambiente melhor e fique? Eu posso dar um exemplo particular, a gente se entender para a escola. Eu tenho um filho de 15 anos. A minha formação, eu fiz minha graduação em matemática. Né? Até hoje a gente estuda junto, hoje ele está muito mais autônomo. Mas quando ele está estudando, eu percebo ali que 15, 20 minutos eu consigo segurar ele comigo para a gente estar estudando matemática. Mais que isso, eu já perco ele, eu tenho que buscar de novo e trazer ele para o jogo. Agora, quando a gente senta para jogar videogame, a gente fica 2 horas jogando videogame e ninguém se perde ali e a gente está resolvendo alguns desafios, tendo que lidar com algumas limitações cognitivas. Como é que eu não pensei nessa hipótese? Por que eu não tentei isso antes? O que eu não aprendi ainda para poder passar de fase? Então, eu acho que a tecnologia, né, ela vem numa vertente de engajamento dos alunos muito forte. Né? Você segura ele dentro de um contexto e ali inserir uma disciplina como matemática, como geografia, ou, enfim, uma equação, né, ou o estudo aí de relevo, passa a ter um outro gosto para o aluno. Bacana. A tecnologia serve como esse atrativo para fazer com que ele permaneça, com que ele goste da escola. Porque tem essa coisa do gostar e do não gostar. Não gostou, ele não vai ficar. Ele tem que gostar da escola, não é verdade? Sim. E quanto mais ele se envolver, mais a escola vai fazer parte aí da vida dele. Da vida dele. Bacana. É por aí. Você concorda também, professora? Sem dúvida. É preciso que qualquer aprendizado seja significativo para fazer a diferença. Caso contrário, não há envolvimento e aí, de fato, não há aprendizagem. Sente no dia a dia isso com os seus alunos, com os alunos ali do Dom Bosco, que o gosto pela sala, vou para a sala porque tem os atrativos, tem a tecnologia? Sem dúvida. É por aí? Não só tecnologia, mas exatamente isso. Quando você estimula, né, e incentiva para que haja pesquisa, para que ele realmente busque e tenha espaço para mostrar, né, e para participar efetivamente desse processo, sem dúvida ele se envolve, né, através, seja no laboratório ou na própria sala de aula, quando ele tem, né, um simulador que ele pode mostrar e pode, de fato, fazer sentido, né, para o que ele está aprendendo, não faz toda a diferença. É verdade. Então tá bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e eu já volto. Estamos conversando sobre as tecnologias da educação, um minuto, só que a gente já volta com mais informações para você.